Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista.
Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Quem está alegre com o Senhor nesta noite, pode dar glória a Deus, amém. Aleluias. Mais uma noite, no qual nós temos sentido alegria no coração de estar na casa do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz: alegrei-me meu coração, porque nós vamos à casa do Senhor, e aqui estamos unidos em um só propósito, de adorar, de glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Que tudo seja para a honra e glória do nome dele. Que você nesta noite possa se desprender de tudo que tiver lá fora, que você possa se conectar, se ligar nos altos céus, se ligar no trono da glória, porque a palavra dele nos fala, nos afirma que lá dos altos céus vem a nossa ajuda, vem o nosso socorro, um socorro verdadeiro, e que hoje você possa sentir este verdadeiro amor no seu coração. Eu gostaria de pedir a você que você fechasse os seus olhos enquanto nós vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus através da oração, através da súplica, porque eu creio que Deus já está aqui neste lugar para tomar a tua vida nas mãos dele e transformar em um vaso novo, em um verdadeiro adorador. Amém, amados? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui mais uma noite na tua presença, na tua casa, Pai amado. Deixamos ali o nosso lar, já regozijando de alegria, Pai, porque nós sabemos, nós temos certeza que quando nós estamos vindo para a tua casa, Pai, tu já tens preparado o manancial, já tem movido as águas em favor das nossas vidas, Pai. E aqui estamos reunidos, Pai amado. Vai tomando as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Vai abençoando cada um dos seus filhos que já tem chegado, que já tem se prostrado diante de ti, Senhor. Que nós possamos desde já sentir a tua presença, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, abençoa também e protege aquele meu irmão, Senhor, que está vindo para a tua casa, que está a caminho, Pai, que desde já ele possa sentir no seu coração a alegria dos céus. Oh, Pai amado, como é maravilhoso sentir a tua presença, Pai, sobre as nossas vidas. Abençoa também aquele que, por algum motivo, Senhor, não poderá estar presente aqui na tua casa. Que ele possa, onde ele estiver, no trabalho, na escola, na sua casa, que ele venha, Pai amado, sentir a tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Vai tomando as crianças em tuas mãos, os jovens, os adolescentes, os anciões da tua casa, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, esta semana foi uma semana especial para a tua igreja, para o teu povo, Pai. Oh Deus, uma semana da qual passamos regozijando de alegria diante da tua presença, Pai. E que essa alegria, Senhor, ela possa permanecer em nosso coração, Pai. Que ela possa fazer morada, e que nesta noite nós possamos dar um brado de vitória e declarar, Senhor, e declarar que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Continua, Senhor amado, protegendo cada um de nós, protegendo das ciladas,
das armadilhas que o inimigo tem preparado, Senhor. Vai abençoando o teu filho, aquele que adentrar aqui nesta noite triste, que ele venha se alegrar na tua presença. Aquele que adentrar doente, que ele venha ser curado, que ele venha ser sarado, que ele venha se levantar diante de ti e declarar, Senhor, que tu és o Deus verdadeiro, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Permanece neste lugar, vai movendo o nosso coração, vai movendo as águas em favor, Senhor, do teu povo. Que a alegria dos céus possa fazer parte da nossa vida, que a nossa adoração, que o nosso louvor possa chegar aos altos céus, possa chegar até a ti, Senhor, como um cheiro suave em tuas narinas, e que o fogo do céu possa se fazer presente aqui neste lugar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Nos transforma a cada dia em verdadeiros adoradores, Pai. Que nós venhamos, ó Deus, nos esvaziar de nós mesmos, mas que a tua graça, que o teu Espírito possa preencher as nossas vidas e o nosso coração, e que o teu nome seja glorificado nos céus e na terra. Que o teu nome seja glorificado neste bairro, que o teu nome seja exaltado nesta cidade, que o teu nome venha a ser, Senhor Jesus, impactado através da adoração, Senhor. Aleluias. Abençoa o teu povo nesta noite, Pai. Que haja um mover, que haja um mover santo dos céus, que tudo seja para a glória do teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, e que o teu nome seja exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos desde já, Senhor. E eu quero decretar a vitória do teu povo aqui nesta noite, através da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus e para o nosso Pai. Amém, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos continuar louvando e exaltando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rende-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom. Ele é, o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Nós vendemos, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom. O Senhor, Ele é bom, Ele é bom. É bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Ele é bom e eternas são as suas misericórdias, que se renovaram nesse dia sobre você, sobre a sua família. Então declare: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rende-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva
de Deus, porque a palavra de Deus liberada, ela nunca volta vazia. Crê naquilo que você está cantando nessa noite. Eu sou. Mais uma vez. O Senhor é bom. Ele é muito bom. Eu sou. Que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a viva que o Senhor é bom. Ele é bom. Ele é bom. Aplauda Ele. A bondade do Senhor se estendeu sobre você. E nós somos a prova viva do amor de Deus. Será que você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer: você é a prova viva do amor de Deus? Se não fosse a misericórdia de Deus, diga para ele, nós não estaríamos aqui. Então será que nós nessa noite podemos ter um coração grato, assim como nós iniciamos o nosso culto nessa noite? Entramos pelas portas com ações de graça. Será que o seu coração tem gratidão para entregar a Ele e declarar: obrigada, Senhor, porque foi a Tua misericórdia que me trouxe aqui, foi a Tua misericórdia que me fez estar aqui nessa noite, foi a Tua misericórdia, o Teu amor que me fez ter a liberdade para estar aqui nessa noite e usufruir da Sua presença. É muito interessante quando nós entendemos que a presença de Deus, ela manifesta em nossas vidas. Ela não está dentro dessa igreja, ela está dentro de você. Você é o responsável por essa presença. Então você pode fechar os seus olhos onde você está e começar a pedir para Deus: Deus, eu quero mais da Tua presença. Manifesta mais da Tua presença. Eu quero Te sentir nessa noite. Eu não quero ficar aqui e sair da mesma forma como eu entrei. Eu quero sentir o Teu toque. Eu quero sentir o Teu fluir dentro de mim. O Senhor já está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Assim como a palavra de Deus diz, Ele habita em meio aos nossos louvores. Se há louvor, há presença. E nós estamos aqui como povo remido, como um povo que ama, para através dos nossos louvores atrair o olhar de Deus. Então será que aí com seus olhos fechados você pode atrair o olhar de Deus aí onde você está? Atrai o olhar de Deus. Queremos mais de Ti, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte
Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Recebe, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Diante da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Não existe outro Deus como tu. Abre, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. É o teu amor que cura, é o teu amor que restaura, Senhor. Traz mais a tua presença que nos renova, que nos transforma, que nos faz sermos novos diante de ti. Oh, nós queremos construir relacionamento profundo. Oh, Senhor, declare nessa noite, diga: eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, Senhor. Santo, diga: Santo, és incomparável. Ele é. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Nós queremos te ver, te contemplar. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Mostra quem tu és e enche
enche as nossas vidas. Nós queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas nessa noite. É o que nós precisamos, é o que nós ansiamos. Oh Senhor, vem encher as lacunas do nosso ser, vem encher, Senhor, as nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui, Tu estás aqui. Nós queremos atrair a Tua doce presença, a presença que nos faz entender o quanto somos amados, a presença que nos faz entender o quanto somos queridos para Deus. Oh, queremos mais. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito Tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher, Senhor, este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Enche, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a Tu se comparar, a esperança viva em Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz em Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua doce e santa presença através do Teu Espírito neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Olha para quem está do seu lado. Dê um abraço. Diga boa noite. Uma palavra profética. Pode sentar abençoado em nome de Jesus. Tenta achar uma cena para mim, Anderson, por favor. Quem está com frio, diga amém. Misericórdia. Tem gente que gosta do frio, né?
Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Tenta achar uma cena para mim. Aleluia. Que bom que vocês estão aqui. Ainda não? Aleluia. Quase. Beleza. Aqui eu consigo. 1, 2. Não fecha. Se fechar, eu não consigo ir. Sabe quando entra água no ouvido e você ouve mal? Às vezes é mais ou menos isso. 1, 2. É sempre importante descer para conferir e deixar o tradicional. Ainda não? Vamos lá. Tenta achar uma cena para nós aí. 1, 2. Estava quase. Aí abriu muito. Aí vocês estão me ouvindo bem? Aqui ainda eu continuo me ouvindo mal. Não é a minha regulagem. Muito bem. Eu vou assim mesmo, mas vai ser difícil para mim. Tenta achar a minha e não mexer na minha. Ai. Fechou. Aí não está legal. Você não achou nenhuma cena? Misericórdia. Muito bem. Tenta uma anterior que você colocou, ou a regulagem anterior, que está bem fechado aqui para mim. Aqui está bem fechado. Olha quem está ali, que alegria vê-la. Tenta colocar aqui para mim, está bem fechado. Está bem fechado. Muito bem. Abre só um pouquinho para mim aqui. Aí eu tento ir. 1, 2. Bem fechado. Não, bem fechado, olha só, não está? Bem fechado. Tenta achar uma das cenas. Eu vou assim mesmo, tá bem? Aí a gente tenta resolver no próximo culto isso, indiscutivelmente. 1, 2. Baixe um pouquinho aqui, por favor. Muito bem. Vamos lá, vamos tentar assim mesmo. Queridos, que alegria é poder estar aqui hoje com vocês. Uma noite de muito frio ou pouco frio, não é? Tem gente que acha que está muito frio. Tem gente que acha que está bom. Tem gente que acha que está muito frio. Então, cada um tem uma percepção diferente. Está muito fechado ainda. Não achou? Deixa. Então, cada um tem uma percepção, né? A respeito do tempo, a respeito das coisas. E, enfim, o importante é que nós estamos aqui. Diga aí para quem está do seu lado: Deus nos trouxe para este lugar. Que bom. Amém? Diga: Deus tem algo para mim. E Ele se comunica comigo todos os dias. A grande questão é que nós muitas vezes não conseguimos interpretar, traduzir a forma como Deus fala. Mas Ele quer se comunicar com você, e é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco, em nome de Jesus. Tá bem? Tá muito ruim o meu som aqui. Muito mesmo. Mas enfim. É que o nosso equipamento, gente, é um equipamento assim, top. Então, para operar, não é brincadeira. Aí quando a gente consegue uma regulagem, se alterar essa regulagem para a gente encontrar de novo, é um sufoco. Eu trabalhei em rádio durante muito tempo e em rádio a gente usa fone. Então a coisa a gente acostuma. Então, se não está daquele jeitinho, a gente fica
meio que perdido. Você está bem, Chico? O joelho está bem? O Chico sofreu um acidente há pouco tempo, mas graças a Deus se recuperou. Deus abençoou muito, né, Chico? Ficou feliz com a unção, Chico? A tua esposa melhorou? Então no domingo eu vou ungí-la, não é? A mulher tem que acompanhar o homem, não é? Você for ungido, logo ela também precisa ser ungida, para estar nivelada lá, não é? No mesmo patamar, no mesmo nível, não é? No mesmo estágio. Esse aqui ficou tão empolgado, gente, com o domingo, que terminou, ele falou assim: e eu, pastor? Eu falei: e eu o quê? Acabou. Ele falou: eu não fui lá, pastor, para receber a unção. Eu falei: acabou. Chamou teu nome, não chamou? Diogo Henrique da Silva Souza. E ele não foi. Aí no domingo eu também vou ungir você, tá bom? Domingo eu vou ungir você também, tá? Enfim, foi uma emoção do domingo, não foi, gente? Um chororô aqui, né? Que emoção, né? Eu também, foi assim, marcante, né? Foi muito bom mesmo. Alô, 1, 2. Ô Gabi, você tem um pendrive lá? Você tem salvo ainda a minha regulagem ou não? Tem? Traz o seu pendrive para mim, aí coloca na mesa e já resolve. Opa, mais ou menos, Gabi, quase, Gabi. Vou falando. Muito bem. Pastor Everaldo, tá bem? Pastora Dirce. Saúde. Tem gente, amados, quanta gente não está legal, é ou não é? Toda hora alguém me manda uma mensagem: pastor, ora por mim, não estou legal, estou no hospital, estou medicado, estou tomando soro. Muito triste isso, né? Inacreditável. Eu fiquei 4 semanas assim, 4 semanas, mas graças a Deus deu uma melhorada. Cheguei agora há pouco de Indaiatuba, né? Minha mãe está fazendo um tratamento lá, e é bem cansativo. Eu confesso a vocês que quase não vim, mas eu vim porque é profético a nossa conversa hoje. Amém? Então vamos lá, vou partir direto para a nossa conversa, para que a gente possa ser edificados juntos na palavra. Vamos fazer uma oração. Diga: Deus, eu te agradeço por mais este encontro. A minha alma anseia em te encontrar, em te buscar. Eu quero receber de ti uma palavra nova nesta noite. Eu quero o teu toque. Eu quero a tua revelação. Eu quero que o céu libere para mim nesta noite algo especial, para que o teu nome seja glorificado. A ti toda adoração. Nós te amamos e nós queremos mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar com vocês sobre o que acontecia depois que a nuvem baixava. O que acontecia depois que a nuvem baixava? Quando nós olhamos no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, nós vemos algo curioso e que nós precisamos trazer para a nossa conversa nesta noite. Nós vemos que Deus descia na terra para se revelar ao homem.
E sempre foi assim, quando nós estudamos a palavra, quando nós lemos a palavra, nós vamos nos deparar com vários textos, onde Deus de alguma forma descia na terra, com o propósito de se revelar ao homem. Era desejo de Deus se revelar ao homem e de se fazer conhecido. Deus conhece o homem, mas o homem não conhece a Deus. O homem pensa que conhece a Deus. Muitas vezes o homem conhece a religião, ou até a religiosidade. Até mesmo no nosso meio, nós achamos que pelo fato de termos uma Bíblia, nós conhecemos o Deus que se revela através desta Bíblia. Mas muitas vezes você não lê, você não busca, você não garimpa, você não cava. Então Deus está ali com toda a sua glória para ser encontrado por você, mas você não entende isso. Dá a impressão que Deus tem que fazer tudo, quando na verdade Ele faz a parte dele e espera que eu e você faça a nossa parte. Então a revelação vem quando Deus encontra o teu coração, e quando Deus percebe que existe dentro dele um clamor, uma súplica, um pedido. Existe uma sede, existe uma fome. E a maior parte de nós, muitas vezes, sucumbe diante das coisas da vida, e a palavra fala a respeito disso. Quando Jesus fala a respeito do semeador, que uma parte da semente caiu entre os espinhos, e estes espinhos sufocavam a semente quando ela começava a brotar, quando ela começava a crescer. E Jesus fala que estes espinhos, na verdade, são as coisas desta vida, deste mundo, que muitas vezes sufoca, muitas vezes impede a semente de Deus de brotar, de crescer, porque tudo o que Deus nos entrega começa pequeno, e nós devemos cultivar para que isso possa ser desenvolvido na nossa vida espiritual. Nós não podemos ignorar aquilo que Deus já nos entregou, e na medida que você começa a entender isso, você vai andar numa revelação ainda maior, e você vai receber uma unção ainda mais poderosa, que vai te liberar para viver tudo aquilo que profeticamente você ainda não viveu. Servir a Deus não pode ser uma vida apática, sem graça, sem encontrá-lo, sem ouvi-lo, sem receber dele uma palavra, uma direção. Nós precisamos então compreender como que Deus se move na nossa vida, no nosso meio. E quando nós olhamos então para a palavra, nós vamos ver que em várias passagens nós encontramos ali manifestações diversas, porque Deus, Ele queria se revelar ao homem, Ele queria se comunicar com o homem, Ele queria falar com o homem. Por quê? Deus conhece o homem, mas o homem não conhece a Deus. Então Deus quer se fazer conhecido. A grande questão é que ao longo da história, muitos quiseram conhecer a Deus, e por outro lado, muitos rejeitaram Deus. Deus falou literalmente,
E nós, aqui na terra, sabemos que Ele falou, literalmente, e Ele foi ouvido, Ele foi entendido, como se eu falasse com você, como se você falasse comigo. A palavra fala que, certa vez, quando Ele exortou Miriam, a irmã de Moisés, Ele disse: eu falo com Moisés cara a cara, frente a frente, olho no olho, mas com vocês eu falo através de sonhos, visões e revelações. Ou seja, o que determina eu ouvir Deus e Deus falar comigo, ainda neste tempo que vivemos, é a nossa intimidade com Ele. É a nossa intimidade com Ele. O que acontece com o povo de Deus hoje na terra é que esse povo tem apenas o título, a capa, o simulacro, a aparência de povo de Deus. Mas o povo de Deus é aquele povo que vive para Deus, que teve uma experiência real com Ele, profunda, íntima, particular, estreita. Não pode ser só aquele que vive no raso e no superficial. Então muitas vezes nós dizemos: eu sou de Deus, e a gente até pensa que é, mas na verdade o ser de Deus vai muito mais além do que aquilo que a gente entende. Nós precisamos viver o céu na terra, e precisamos trazer esta glória, esta presença, esta unção de Deus para a nossa vida todos os dias, porque caso contrário nós vamos ser vazios, caso contrário nós vamos ser um povo que não exala o seu perfume, a sua fragrância. E Paulo fala sobre isso. Esta fragrância, este perfume, este cheiro, este odor, para alguns é para a morte, para outros é para a vida. Então tudo que Deus quer nesse momento é que você compreenda o propósito da tua existência, o porquê que você está aqui, o porquê é que numa sexta-feira como esta, fria, talvez de uma semana difícil, onde você trabalhou muito, enfrentou desafios, lutas, embates, tantas situações, mesmo assim você diz: hoje eu vou na igreja, hoje eu quero ir, ou seja, eu quero subir ao monte de Deus. No Velho Testamento, quando Deus falava, existia uma direção para que a pessoa subisse no monte, e ali no monte se manifestava a presença de Deus através de raios, relâmpagos, trovões. O monte fumegava, e a ordem que Deus deu a Moisés é para que ninguém se aproximasse do monte, e ninguém tocasse no monte, senão morreria, por conta da presença de Deus. O interessante é que lá naquele mesmo monte, estava um homem, estava Moisés, com toda a sua limitação, mas por conta de um chamado, de uma escolha, de uma separação, ele não morria. Existia um propósito da parte de Deus, e você precisa compreender isso. Então você precisa buscar, estar inserido. Hoje a gente diz que não basta mais a gente estar debaixo da nuvem, hoje a gente tem que entrar dentro desta nuvem. E é interessante que na nossa vida, muitas vezes, esta nuvem vem e vai, ela passa,
sem você compreender que ali estava Deus na sua presença para se manifestar a você e revelar alguma coisa. Note que nesta situação, um homem chamado Josué acompanhava Moisés, e ele sabia da ordem de Deus, mas ele não estava ali para quebrar a ordem de Deus, ele estava ali desenvolvendo o seu chamado e ministério. Ele estava ali por conta de um amor incontido do seu coração, que o aproximava de Deus sem risco eminente, porque ele cria no amor de Deus. Ele sabia que se Deus tinha alguma coisa para Moisés, de certa forma, Deus também tinha alguma coisa para ele. Então ele ia lá reverentemente para receber. E a Bíblia diz que Moisés ficava 40 dias e 40 noites lá em cima do monte, no cume do monte, com Deus. E eu acredito que ele estava lá embaixo, também orando, também jejuando. A Bíblia não fala a respeito disso, mas eu acredito assim num ambiente de muita reverência, de muito temor, porque ninguém se atrevia a olhar naquela direção. O povo dizia: Moisés, fala você com Deus, porque nós temos muito medo dele. Mas ali no solapé do morro estava um homem chamado Josué, que se atreveu a ir com Moisés. Deixa que eu levo a sua bagagem, deixa que eu levo as suas coisas, eu te acompanho. Enquanto você está lá em cima, eu vou estar aqui embaixo orando por você, intercedendo por você. Isso agradou o coração de Deus. Talvez o sucessor de Moisés fosse seu irmão Arão, mas por conta da rebelião de Miriam, por conta do bezerro de ouro, por conta dele ter cedido às pressões do povo e construído um Deus estranho, ele perde de repente aquele propósito que Deus tinha para a vida dele. Aí Deus busca no meio do povo uma outra pessoa, e quem que ele encontra? Josué, aquele que foi um dos espias. Josué e Calebe, ele fez parte do grupo dos 12, que foram espiar Canaã, a terra prometida. 10 disseram que aquela terra não era para aquele povo, que ela estava guardada por um exército fortemente armado, e que eles eram como que gafanhotos, e que se enfrentassem, eles certamente morreriam. Mas Josué e Calebe disseram: não, nós discordamos, nós acreditamos que se Deus prometeu é para nós, nós queremos, nós vamos tomar posse, nós vamos enfrentar esta guerra e vamos vencer. Sabe o que aconteceu? O povo ficou do lado dos 10, que deram um relato de derrota, e ficaram contra Josué e Calebe, e tentaram até apedrejá-los, matá-los, porque eles acreditaram na promessa de Deus. Aí, nós vemos este Josué, que lá atrás quase foi apedrejado, agora entrando no processo da promoção de Deus. Eu vou repetir: entrando no processo da promoção de Deus. Você sabia que tem um processo para você ser promovido, um processo para você amadurecer, um processo para você crescer, um processo para você romper? Geralmente aquilo que acontece, que te incomoda, chateia, aborrece, deprime, angustia, você não sabe lidar com isso porque você é almático demais. Você muitas vezes é movido pelas tuas emoções e pelos teus sentimentos. Aí você fica contra pessoas e coisas, e tudo aquilo acaba
impedindo o teu avanço, o teu crescimento, o teu posicionamento no reino espiritual, para viver aquilo que Deus tem para você. Quando José, ele recebeu os sonhos, ele não entendeu aquilo que o processo lhe ensinaria, porque se ele tivesse entendido, ele ia dizer: não, eu não quero ser governador do Egito, eu não quero ser o segundo, passa para o meu irmão Rubem. De repente ele encara essa, mas não, Deus deu sonhos a ele, mas não revelou os pormenores. O teu problema é não saber os detalhes, porque quando você começa a entender os detalhes, isso vai desafiar tanto você na tua limitação, que muitas vezes pode te acovardar, a ponto de você dizer: não, eu não quero. São tantos os desafios, são tantas as pressões, são tantas as cobranças, que isso muitas vezes pode te trazer medo, insegurança, receio, e você não vai querer continuar. Então imagina só, José foi tirado abruptamente da família, ele foi jogado num buraco, e olha só como é que começa o processo de se tornar governador, o segundo do Egito, príncipe. Começa com um buraco. Então quando a gente cai num buraco, numa vala, num fosso, a gente precisa glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque nós não estamos desamparados. Se acontece alguma coisa é porque Ele permite, mas isso não significa que José ia ficar dentro do poço, do buraco, do fosso. Eles estavam conversando entre si, dizendo que queriam matar José, mas José tinha uma promessa sobre a vida dele. Se você tem promessa sobre a tua vida, pode ter certeza que a promessa vai se cumprir. Você não vai morrer antes da promessa se cumprir. Deus prepara uma caravana, a caravana dos ismaelitas, e eles passam ali. José vendido como escravo pelos próprios irmãos. Olha só as feridas terríveis que o diabo quis produzir na alma de José. Ele foi tirado abruptamente da família, separado do pai. Ele era o queridinho da casa. Ele foi rejeitado, ele era ignorado, ele era desprezado, ele era tratado com indiferença pelos irmãos, e só quem passou por isso sabe o quanto dói. Ele era perseguido dentro da sua própria casa, os seus irmãos não o entendiam, e até diz a Bíblia que eles o invejavam. Por quê? Porque Deus falou com ele e não falou com os outros. Então, ali, o diabo começou a produzir feridas muito profundas na sua alma, mas a Bíblia nos relata algo maravilhoso. José, ele ficava calado. José era temente a Deus. Em nenhuma parte diz que José abriu a boca para proferir uma palavra contra os seus irmãos. Ele tinha um coração nobre, e quem tem um coração nobre, ele é perdoador. Quem tem um coração nobre, ama, mesmo sem entender o porquê, os motivos. Aí ele foi vendido. Imagina só, ele vai para a praça, ele é avaliado, olham os dentes dele, ele estava ali seminu. Olha, eu quero comprar este escravo, é um bom exemplar de escravo. Vai para a casa do Potifar, e Deus é tão generoso que preparou uma boa casa para ele ir. Só que José não sabia o processo. Deus estava para testá-lo na sua sexualidade, talvez na sua maior fraqueza. Por conta da sua idade, os hormônios estavam a mil. Não sei se você sabe, mas os hormônios não se convertem.
E ele trabalhava de forma muito dedicada, as coisas davam certo, e o próprio Potifar disse: Deus é com ele. Porque depois que ele veio para esta casa, muita coisa mudou. Eu tenho prosperidade, ele é organizado, ele é arrumado, ele é ajeitado. Ele está colocando a nossa vida em ordem. Aí a mulher de Potifar se interessou por ele, começou a assediá-lo, começou a seduzi-lo. E diz a palavra que ela conseguiu arrancar uma parte da roupa dele. E ele saiu correndo, talvez seminu. E ela, por ter sido rejeitada ali, ela levanta uma calúnia contra José. José vai preso injustamente. José não abre a boca, José não conta a versão da sua história, José não denigra a imagem da mulher de Potifar. Talvez ela tenha feito isso com tantos outros, talvez Potifar já até sabia a índole da mulher que ele tinha, mas José era nobre, José tinha um coração diferente, ele sabia perdoar, ele sabia amar, mesmo não entendendo, compreendendo os motivos, as razões. Mas uma coisa ele trazia dentro dele: Deus falou comigo em sonho, aquele sonho que eu tive foi muito real, o que Deus me mostrou é algo muito forte, então eu creio que Deus ainda vai cumprir na minha vida aquilo que Ele me mostrou lá atrás um dia. O importante é você nunca desistir do sonho que Deus te deu. É incrível, nós temos dois tipos de sonhos, preste atenção. O sonho que vai beneficiar o reino de Deus, este é o macro sonho, é o maior de todos. E tem um micro sonho. O micro sonho é aquele onde nós vamos ser abençoados, vamos ser beneficiados de alguma forma. Você nunca pode trocar o macro sonho pelo micro sonho, porque às vezes a gente chega aqui na presença de Deus e a nossa oração é: Deus, faz isso para mim, Deus, ajeita as coisas para mim, Deus, me cura, me sara, me liberta, me prospera, me abençoa, me dá vitória. E é o nosso micro sonho. Quer saber como liberar da parte de Deus grandes milagres? É quando você começa a buscar Deus em primeiro lugar. Deus, eu estou aqui, não estou aqui por mim mesmo, eu estou aqui porque eu te amo. Eu não estou aqui porque minha semana foi difícil, eu não estou aqui porque a minha semana foi sofrida, eu não estou aqui por conta das perseguições, eu não estou aqui por conta das injustiças, eu não estou aqui por conta do levante do inferno, eu estou aqui porque eu te amo. Eu descobri que eu sou teu filho, e eu quero estar na tua presença, eu quero te louvar, eu quero te adorar. E quando você chega aqui e vai buscar Deus, você vai fazer com muito prazer, com muita alegria, com muita disposição. Não importa se a igreja está cheia ou se a igreja está vazia, não importa se tem músicos, se não tem, não importa se tem dirigente ou não, o que importa é o teu coração com Deus. E é naquele momento que você precisa encontrar o céu e o céu precisa encontrar você. É naquele momento que Deus vai te tocar, vai se revelar e vai ministrar alguma coisa sobre a tua vida. Talvez você chegue aqui tão fraco, mas você sai daqui tão forte. Talvez você chegue aqui se arrastando e de repente, antes de Deus colocar você de pé, Ele vai te colocar de joelho, porque Ele te diz: você só vai vencer se você orar. E tem que ser de joelhos. E não dá para correr de joelhos. Então de joelho às vezes demora um pouco mais. Aí você chega aqui e você diz: Deus, eu quero te entregar o meu louvor, a minha adoração. Eu quero fechar os meus olhos. Me ensina, Senhor, eu preciso te encontrar. Eu não quero, Senhor, estar te louvando e distraído com alguém que levanta, que vai beber água, que vai ao banheiro. Eu não quero estar pensando naquilo que está dando certo, naquilo que está dando errado, naquele que está chegando, naquele que está indo embora. Não, sou eu e Deus, porque aqui é o monte de Deus, aqui é o topo, é o cume.
É o mais alto. Aqui é onde o povo de Deus se reúne de forma coletiva, para nós podermos juntos exaltar, glorificar e bendizer o nome bendito e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já conhecemos o amor de Deus, agora nós precisamos desfrutar do amor de Deus, agora nós precisamos rasgar o nosso coração e compreender que existe um outro nível espiritual, que não é muitas vezes o nível que a gente vive, porque o nível que a gente vive é um nível de desânimo, de desmotivação, falta de iniciativa, onde nós não nos movemos de forma profética, ousada, corajosa, intrépida, valente. Nós muitas vezes nos deixamos abater por aquilo que muitas vezes acontece, que são coisas tão pequenas. E lembra do que eu falei, nós estamos dentro de um processo que vai nos levar a viver o propósito de Deus. José, então, ele está dentro desse propósito muito doloroso. Agora ele vai para a cadeia. Sabe por que ele vai para a cadeia? Para aprender a lidar com pessoas difíceis. Quer lugar onde se encontra mais pessoas difíceis do que dentro do cárcere, dentro da prisão, dentro da cadeia? Então fazia parte do processo de promoção de Deus, onde Deus ia trabalhar o seu ego, o seu orgulho talvez, a sua arrogância, a sua altivez, a sua presunção. Às vezes a gente não fala, mas às vezes está lá dentro, mas Deus está moendo, Deus está tratando, Deus está lixando, limando, ralando, esmirilhando, porque Ele precisa lapidar você. Você é uma pedra bruta, quem olha talvez não dê valor nenhum para você, mas você tem escondido aí dentro uma joia preciosa, e este é o segredo de servir a Deus, porque Deus pega cada um de nós e lapida. E você sabia que o grande segredo de uma pedra preciosa não está tanto na pedra, está no lapidador, ou seja, o Espírito Santo é que vai nos lapidar. O Espírito Santo é que vai começar a trabalhar em você, sabe? Ainda tem aqui uma ponta que precisa ser devastada, aí vem o Espírito Santo e desbasta, e dói às vezes, e como dói, porque a gente não quer que ninguém mexa ali, e a gente foge do confronto, a gente foge do embate, a gente foge das conversas difíceis, e é por isso que o processo ele se prolonga, e você diz assim, por que eu estou há tanto tempo buscando a Deus e a coisa não acontece? Eu estou orando há tanto tempo e a minha bênção não chega. Mas por quê? Porque você foge do processo. Então Deus pega José, e dos 17 aos quase 30 anos, ele é tratado para se tornar governador do Egito, o segundo do Egito, príncipe do Egito, para que ele faça valer o anel que foi colocado no seu dedo, porque de nada adianta uma promoção humana, se não estiver revestida da unção e do poder de Deus. Note, duas coisas importantes que você vai viver na sua vida, o tempo da inteligência e o tempo da sabedoria. O tempo da inteligência é aquele tempo onde você está buscando alternativas, procura estudar, pesquisar, conversar com pessoas, aprender com as suas experiências. Isso acontece no seu dia a dia, no seu trabalho, nos cursos que você faz, nos estudos. Mas vai chegar uma hora que você vai sair do tempo da inteligência e você vai precisar entrar no tempo da sabedoria. É aí que, se o Espírito Santo não se manifestar em você e agir através de você, as coisas não vão mudar. E se mudarem, vão mudar para pior, porque a maior parte das decisões que nós tomamos são decisões carnais, são decisões mundanas, são decisões pecaminosas, são decisões que não vêm de Deus.
Então, quando você compreende isso, e preste atenção, hoje você está no tempo da inteligência ou no tempo da sabedoria? Porque esta sabedoria, ela não vem de outro jeito, senão quando você desarma a sua mente, a sua alma, o seu raciocínio, intelecto, razão, e você se dispõe a ouvir Deus, e você precisa passar tempo com Deus. Eu imagino José dentro daquele poço, daquele buraco, daquele fosso. Ele não estava dizendo: Deus me abandonou, eu vou morrer, agora adeus sonhos. Eu acredito que ele estava ali dizendo: Deus, eu não sei qual é o teu propósito, mas eu quero te louvar neste momento, eu quero te adorar neste momento. Preste atenção, eu não sei se você já louvou a Deus e adorou a Deus quando estava no buraco. Este é o segredo. Eu não sei se você já louvou e adorou Deus quando estava sem dinheiro, com teu nome negativado, com restrição, com aquele cobrador batendo a sua porta. Deixa eu contar um testemunho a vocês, me permitam. Eu me lembro de uma fase das vacas magras, em meados de 2000 e qualquer coisa, 2002, 2003, eu não me lembro bem exatamente o ano, mas eu pagava num porãozinho que eu morava, onde eu estava recomeçando a minha vida, R$200 de aluguel, e eu não tinha esse dinheiro para pagar, e eu atrasei 3 meses de aluguel, e o dono da casa, o filho da dona, foi lá e disse: olha, você tem até segunda-feira para pagar, se você não pagar até segunda, por favor, arrume um outro lugar para você morar. Eu disse: tá bom. E eu então me tranquei com Deus, eu fui dizer: Deus, eu quero te agradecer, porque Ele me deu mais um tempo para ficar aqui. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei de onde virá esse dinheiro, eu não sei como o milagre virá, mas eu acredito num Deus de milagre, eu acredito que o Senhor tudo pode, e eu sei que Tu és um Deus provedor, e se o Senhor me permitiu passar por essa situação, é porque o Senhor vai operar um milagre, e o Teu nome vai ser glorificado. Aí o que foi que aconteceu? No sábado pela manhã, eu fui numa reunião de pastores, aqui da nossa cidade, e eu estava conversando com uns 4, 5 pastores, quando de repente veio alguém, e abriu meu paletó, do jeito que eu estou fazendo aqui, e colocou algo no meu bolso. Nestas reuniões é muito comum eles distribuírem panfleto, ímãs de geladeira, banners, flyers, algum tipo de mensagem publicitária. Eu nem me ative, eu fiquei tranquilo. Só que terminou, nós fomos embora, e eu tirei o meu blazer e pendurei ali no lugar que eu costumava guardar minha roupa. E eu continuei orando, eu continuei louvando, eu continuei adorando. Eu estava num buraco, dívida é um buraco, a inadimplência é um buraco, e muitas vezes nós somos envergonhados, e você não é envergonhado porque você quer, você não deve porque você quer. Muitas vezes é falta de administração, muitas vezes é a gente que promove, mas muitas vezes é uma situação onde Deus ele vai se manifestar para que o seu nome seja glorificado. E eu estava lá, eu ficava cantarolando e ficava trazendo a presença de Deus para a minha vida. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia. Vamos? Aí o irmão canta, isso aí é dele lá.
tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Sabe qual é o problema de quando você está no buraco? É que você fica assim, por que eu estou no buraco? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Deus não me ama? Por que Ele não me abençoa logo? Por que Ele não faz aquilo que prometeu? Mas, se isso acontecer, você talvez não cante, tu és fiel, Senhor. Deus, Ele quer se revelar de uma forma diferente para você, das usuais, que muitas vezes Ele usa. Então, olha só. Aí, eu passei o domingo louvando a Deus. Fui dormir de madrugada. E acordei cedo. E eu fiquei lá buscando a Deus, sabendo que o dono da casa iria cobrar o aluguel às 9 horas da manhã. Mas eu estava lá, orando, com o coração grato, com esta mesma paz que vocês me veem aqui. E a Bíblia fala que eu devo apresentar a Deus os meus pedidos. E quando eu faço isso, com ações de graças, pedir, mas eu começo a agradecer a Deus, porque eu sei que Ele já me ouviu e atendeu. Uma paz que excede todo conhecimento vai tomar conta de mim. Sabe o que foi que aconteceu? Eu fiquei tão em paz, que eu me desconectei de todo tipo de opressão, de cobrança, de imposição. Aí eu ouvi uma voz dizendo assim, olha no bolso do paletó. Eu ignorei. Aí eu estou lá orando, ouço de novo, olha no bolso do paletó. E eu ignorei. Faltando poucos minutos para as 9 horas. Olha no bolso do paletó, pela terceira vez. Eu então fui olhar. Quando eu olhei, amados, tinha R$600. Era o dinheiro necessário para eu pagar os 3 meses de aluguel. Aí eu liguei depois para um pastor que estava comigo na roda. Eu disse, escuta, quem foi que colocou aquele dinheiro no meu paletó? Ele falou, ninguém. Você pode perguntar para qualquer um, ninguém se aproximou, ninguém colocou nada, nós não vimos ninguém. Eu disse, então foi um anjo. Eu creio. Eu tenho muitas experiências e eu atribuo até a anjos. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas cada um está no seu direito. Mas foi uma experiência que eu tive. Aí tocou a campainha. Aí eu peguei o dinheiro e levei para ele. Eu disse, toma o dinheiro do seu aluguel. Então eu não sei qual é o teu buraco. Pode ser o casamento. Pode ser um relacionamento. Pode ser uma situação com o filho, com a filha. Pode ser uma situação de doença, enfermidade, dor, sofrimento, eu não sei qual é. Mas preste atenção, você não vai ficar dentro deste buraco para sempre. O Senhor vai te estender a mão e Ele vai te tirar de lá. Se você soubesse o que Deus tem para você, mas você só vai viver aquilo que Deus tem para você quando você se der de verdade para Deus, se entregar de todo. Não dizer que é de Deus quando na verdade você não é. Quantas vezes você diz, não quero mais ir para a igreja, eu vou mudar de igreja, eu vou largar a mão de tudo, eu vou para o mundo.
Dia desses, uma pessoa muito querida disse: quer saber de uma coisa? Logo eu não estou mais em igreja nenhuma, eu quero ir para um centro de macumba. É uma palavra que um filho de Deus não deve jamais declarar. Que vai abandonar o Senhor, que vai virar as costas para Ele, por conta de coisas, por conta de pessoas, por conta de críticas, por conta de ataques, por conta de mentiras, por conta de injustiças, ameaças. Jesus disse que nós teríamos aflições, passaríamos por isso, mas Ele disse: tem de bom ânimo, siga o meu exemplo, eu venci, vocês vão vencer também. Este é o segredo. Então nós precisamos entender o que é que acontece depois que a nuvem baixa. Por exemplo, vocês tiveram uma experiência maravilhosa no domingo passado, foram ungidos, foram consagrados, foram ordenados ao ministério pastoral, e agora? Você é responsável pela unção que recebeu. Como é que vai ser? Preste atenção. Davi, ele não estava preparado para ser ungido. Ele estava lá com suas ovelhas. Daqui a pouco alguém lhe chama e diz: o profeta Samuel está em casa e ele te chama. O que ele quer comigo? Não sabemos. E ele vai, estava abandonado, esquecido, rejeitado, apartado, esquecido, lá junto das suas malhadas. Mas Deus sabia quem era Davi. Preste atenção. Deus precisa ouvir a tua oração. Deus precisa ouvir a tua súplica. Deus precisa ouvir o teu clamor. Deus precisa ouvir o teu louvor. Deus precisa ouvir a tua adoração. Deus precisa te conhecer. Davi salmodiava, Davi fazia poemas, Davi cantava, Davi pegava a sua harpa e ficava ali horas a fio, na presença de Deus. Não fique na presença dos problemas, só pensando nos problemas, dificuldades e lutas. Pensa na resposta, na saída, na solução. Eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus forte, Ele é comigo. Eu nasci para vencer. E eu vou glorificar a Deus com o meu testemunho. Sempre você tem que dizer isso. Eu vou glorificar a Deus com o meu testemunho. E todos nós aqui temos um testemunho de fé. Um testemunho lindo de fé. Deixa Deus fazer na tua vida aquilo que Ele quer fazer. Sai da frente e para de atrapalhar. Hoje você vai orar e vai dizer assim: Deus, faz o que o Senhor quer fazer na minha vida. Me perdoa pela obstrução, pelo impedimento, pelo bloqueio, porque atrapalhei. Quando a coisa está para acontecer, você fica irritadinho, fica chateado, fica aborrecido, xinga, pragueja, amaldiçoa. Quando tudo está para acontecer, quando tudo está para ser liberado, de repente você lá tem uma crise. Isso mostra que nós somos muito humanos, muito carnais. Mas quando você está escondido em Deus, você diz assim: eu não vou fazer isso. Eu não vou me irritar, eu não vou me chatear. Você vai se posicionar de uma forma que o inferno vai se surpreender. Porque tem muita gente que está retardando a sua bênção, cancelando a bênção, perdendo a bênção. Por quê? Por causa do jeito que age. Então preste atenção. Quando a nuvem baixa, o que é que vai acontecer? O que é que nós vamos fazer depois daquela experiência com Deus? Às vezes me perguntavam: pastor, quando uma pessoa cai debaixo da unção,
O que acontece depois? Eu digo, não sei, depende de cada um. Eu, por exemplo, quando eu era tocado por Deus, recebi alguma coisa de Deus, eu sabia como cultivar isso, como respeitar isso, como desenvolver isso, como cultivar isso. É o que nós precisamos aprender na nossa vida, em nome de Jesus. Preste atenção, Deus fica escondidinho, para ver qual é a tua reação. Então, ao invés de reagir, haja. Está com um problema, uma dificuldade, uma luta? Eu vou para a presença do meu Deus, não para choramingar. Aí a gente encontra no Velho Testamento um tipo de postura e no Novo Testamento um outro tipo de postura. Davi muitas vezes parecia que estava revoltado e que murmurava em suas orações. Aonde tu estás que não me ouves? Estou a perecer, não aguento mais. Quando a gente olha, por exemplo, para Jesus, quando estava muito angustiado na sua alma e foi para o Getsemane orar antes de ser preso, diz que ele entrou de um jeito e saiu do outro, porque ele foi orar. Então de nada adianta o caco de telha brigar com o Criador e ficar discutindo e ficar procurando respostas e querer entender as coisas. O que você precisa fazer? Senhor, eu me fortaleço na tua presença neste momento. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas uma coisa eu sei: o diabo não vai roubar de ti todo louvor, toda honra e toda glória. Mas pastor, e quando acontecer alguma coisa na minha vida? Tem coisas que vão acontecer. Deus vai provar você, o teu coração. Mas a ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Olha o que é que diz em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3, ou melhor, vamos no 2, vou ler para vocês. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração. Aqui nós entendemos a vontade permissiva de Deus, onde Ele vai desafiar você. Não, aqui entra a ação mesmo de Deus, direta, não a permissiva, mas a direta, onde Ele vai te provocar mesmo, e diz assim, ó, te guiou no deserto os 40 anos, então imagina só o que aconteceu nos 40 anos, eles tinham história para contar, mas eles se lembravam só daquilo que acontecia de ruim, eles não pensavam, e não guardavam como memorial aquilo que acontecia de bom, o que Deus fazia, e aqui Deus está ensinando eles sobre isso, é o processo, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para humilhar-te e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Obrigado. Então imagina só, qualquer coisinha que acontece na tua vida, você abala a tua fé, e você tem que ser daquele tipo que se dobra, mas não quebra. Você já ouviu falar do bambu chinês? O bambu chinês, ele não rompe o solo em poucos dias, ele cresce para baixo, as suas raízes são muito fortes e profundas, e ele chega a crescer, se não me falha a memória, até 100 e tantos metros,
E o bambu chinês, ele se dobra com o vento, mas ele não quebra, porque ele tem raízes fortes e profundas. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes a gente quer mostrar que é muito espiritual, quando na verdade não temos nenhum tipo de raiz. Vem qualquer vento, sopra e nos derruba. Sabe, nós temos que mudar nossa linguagem de fé, nós temos que mudar o nosso jeito, nós temos que mudar o nosso perfil. As pessoas têm que olhar para nós e ver que realmente nós nos parecemos com Jesus. Porque hoje o crente está bem, amanhã está mal, hoje ele está feliz, amanhã ele está infeliz, hoje ele está em pé, amanhã ele está se arrastando. E é Deus quem vai te capacitar nesse sentido. Deixa eu voltar para o meu texto aqui. A grande questão é que ao longo da história, muitos quiseram conhecer a Deus, mas muitos rejeitaram. Deus falou literalmente com muitos. Falou através de sonhos, falou através de sinais. Falou de várias maneiras. Mas também Deus se ocultou, falou através de enigmas, de mistérios, de manifestações. A Bíblia fala do fogo, da água, do vento, do terremoto. Mas Deus não é fogo, é como se Ele fosse o fogo. Ele queima, arde, lateja. Ele purifica, Ele santifica, Ele limpa. Fala da água como um comparativo. Só que na verdade, Ele não é água, é como se fosse. Ele lava, Ele limpa, Ele purifica, Ele santifica. Ele é o vento. Ele sopra. Ele leva para onde Ele quer. Fala do terremoto, onde Ele abala estruturas. Quando a palavra fala a respeito de Deus numa coluna de fogo, à noite Ele iluminava o lugar e aquecia. Porque no deserto é muito quente durante o dia, mas à noite é muito frio. A temperatura ela despenca abaixo de zero. E fala a respeito da nuvem, que a nuvem baixava. E a nuvem ela aponta para o próprio Cristo, que baixou, desceu à terra e se tornou como eu e você. O que muda depende de cada um. Eu chamei a Neuza Itioca lá no fundo. A Neuza Itioca, ela faleceu recentemente. Ela, descendente de japonês, né, Fabrício? E eu mostrei para ela algo curioso lá no fundo. E ela foi comigo lá. Eu falei, olha Neuza, nós temos aqui 4... Não é coqueira, é palmeira, como é que chama? Eu falei, olha, todas vieram do mesmo lugar, na mesma época, foram plantadas no mesmo solo. Só que essa aqui cresceu, rompeu, é a mais bonita. Essa aqui é a média, essa aqui é a menor, e essa aqui não desenvolveu. É igual os crentes. Por exemplo, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu me lembro das pessoas que se converteram comigo e se batizaram depois. Um outro rompeu. Um outro ainda está firme com Jesus. Isso acontece muitas vezes numa ordenação, numa consagração e numa unção. Eu gostaria que todos vingassem, que todos dessem muito certo, que todos frutificassem. Mas tem alguns que vão encarar aquilo que receberam do céu como simplesmente
algo litúrgico, como um ritual, como uma cerimônia. Naquele dia, os céus responderam à terra. E houve uma manifestação poderosa da glória, da unção e da presença de Deus neste lugar. O que muda depende de cada um. O que Deus falou depende de quem entendeu. O que aconteceu fala de passado. Então não vamos falar do que aconteceu, vamos falar do que vai continuar acontecendo, que o óleo possa continuar sendo derramado de forma abundante sobre a sua cabeça. A chuva caiu, o óleo foi derramado, o sopro foi liberado, o manto envolveu, a capa caiu. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração. Diga: Espírito Santo de Deus, que a tua glória seja sobre a minha vida, que a tua presença seja sobre a minha vida, que a tua unção seja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre os meus estudos, sobre a minha igreja. Pai, que o Senhor possa marcar vidas através de mim, que o Senhor possa fazer grandes coisas através do meu testemunho, através da minha palavra, através da minha oração, da minha intercessão, do meu jejum, através da palavra profética que eu libero através da minha boca. Faz, Senhor, através da minha vida. Me capacita, me habilita, me prepara para viver, Pai, nesta terra, tudo aquilo que Tu tens para a minha vida, e que eu possa transferir para outras pessoas, em nome de Jesus. E como diz a Tua palavra, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Que caia por terra, Pai, todo levante, todo ataque, direto, indireto, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo queira fazer para impedir a manifestação do Teu propósito na minha vida, em nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado aí, a mão direita é a mão de autoridade. Aí você vai tocar na pessoa, respeitosamente, e vai liberar uma palavra sobre a vida dela. Ora aí um pouquinho sobre ele, sobre ela. Deus libera sobre a vida desse meu irmão, libera sobre a vida dessa minha irmã, algo profético nesta noite. Fabrício, sempre quando você estiver sozinho, procura alguém e vai orar com eles. Vai lá, pastor. Tem lá uma irmã lá atrás. Ora aí. Não terminou ainda não, Gabi. Vai lá, ora aí. Corre cala babarra chala bassurre que calanaya sa. Em nome de Jesus. Pergunta para essa pessoa: você quer que eu ore por algum motivo especial? Pergunta aí. Você quer que eu ore por alguma razão especial? Pergunta aí. Pergunta aí, Fabrício. Ele é meio tímido, irmã, mas em nome de Jesus vai se libertar. Pergunta aí. Você quer que eu ore por alguma razão especial? Ora, libera, em nome de Jesus, profetiza aí. A tua boca tem autoridade, o teu coração está cheio de Deus para ser liberado. Libera em nome de Jesus. Cura, Senhor, sara, Senhor, liberta, Senhor, prospera, Senhor, faz algo poderoso, Senhor, na vida desta pessoa, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida, o Senhor conhece a realidade. Senhor, em nome de Jesus, libera, faz, Senhor, alguma coisa. Tira esta pessoa, Senhor, do lugar onde ela está, desta passividade, desta nulidade. Faz, Senhor,
Libera, olha para aqueles irmãos e irmãs que estão em casa, orando conosco. Olha, Senhor, para esta pessoa que se ajoelhou agora, que está buscando a Tua face, a Tua presença, com lágrimas nos olhos, colocando diante de Ti, Senhor, esta situação. Libera, vem com o Teu socorro, vem com a Tua ajuda, vem com a Tua mão poderosa. Senhor, cura esta pessoa, sara esta pessoa, liberta esta pessoa, faz, Senhor, o que precisa ser feito para Teu louvor, honra e glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, te agradecemos, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua unção, pela Tua graça, pelo Teu favor. A Ti todo louvor, honra e glória. Tu és santo, poderoso, tremendo, glorioso, santo, justo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Corre Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Preste atenção. Pode sentar. Tudo aquilo que você recebe de Deus, preste atenção. Você precisa aprender a guardar. Eu não sei se foi uma palavra, uma frase. Eu não sei o que Deus falou com você hoje. Mas não saia daqui sem palavra nenhuma. Não saia daqui sem nenhuma revelação, nenhum entendimento. Não saia daqui sem nada. Porque hoje Deus, Ele desenrolou a palavra para você. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Enquanto vocês vão separando uma semente para abençoar o reino de Deus, eu quero dizer que amanhã nós teremos uma festa de mulheres, às 7:30 da noite aqui. Vocês estão sabendo ou não? Então, ó, ali elas não sabem. Põe o banner aí, olha lá, ó. Vocês estão convidadas. Você só se colocar uma sainha para vir. Mas vem no domingo. Domingo a gente está aqui de novo. É ou não é? Reunião de mulheres, então amanhã às 7:30 da noite. A Janaína é minha esposa, ela vai fazer o aniversário, dia 26. Então ela quer comemorar com vocês. Então, ó, faça o possível de vocês virem. Tá bom? Vocês são da onde? Ela mora aqui, né? É a Beth? Ou não? Ana? Calma aí, calma, é muita informação para mim. Calma aí então. É duas Ana. São mães. Mãe da Ana e mãe da outra, Gabi. As duas Anas são mães. Como é o nome? Ah, é. E os dois namoram. Que legal. Entendi tudo agora. Mas Gabi, você está na bênção já, hein? Uma tem 19 ou tem 18? Legal. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Estão convidados, tá? E todos vocês também estão convidados para vir comer um bolinho amanhã. E lá no fundo, isso, vocês duas ali, como é o nome de vocês? Já sabe, né? Amanhã, hein? Não, já sei quem é, tô brincando. Ó, vem amanhã, hein? Tá bom? Amém. O nosso QR Code está... O nosso Pix, na verdade, está em tela. Você pode pegar um envelope, preencher o envelope, ou se não, pegar a maquininha. Tá bom? Separa o teu melhor enquanto nós vamos cantar este cântico.
ficar em pé. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Diga, Deus é bom. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida de cada uma destas pessoas. Visita cada um deles de acordo com a necessidade, carência, precisão, e libera uma bênção especial, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, na tua prosperidade, na tua bênção, no teu socorro, na tua multiplicação, a vida abundante de João 10:10, em nome de Jesus. Abençoe amanhã, Senhor, o evento de mulheres, o culto que faremos às 7:30 da noite. Abençoe o culto de domingo, traga o teu povo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não precisa sentar não, que a gente vai embora agora. Mas foi maravilhoso, né? Vocês viram as fotos no Facebook? Vocês saíram bem na foto, não saiu, Rose? Saiu bonito na foto, hein, Toninha? Hã? Que bênção, né? Deus é lindo. Teve um irmãozinho, uma vez ele chegou, o filho dele tinha nascido, e ele foi registrar o filho, né? A mulher pediu para ele botar um nome, ele botou o nome que ele queria. Falei, que nome você botou, irmão? Ele falou, Deus é lindo. Colocou, Deus é lindo. Põe esse nome no seu filho. É menina? Deus é lindo. Aí, Deus é linda. Aí teve um outro que ele falou assim, pastor, meu filho, encontrei um nome bíblico. Eu falei, ah é? Qual o nome? Ele falou, Salomão. Eu falei, você quer dizer Salomão? Ele falou, não, Salomão, pastor, né? Não vem me enganar não, esse é o nome do meu filho, Salomão. Que a bênção de Deus seja sobre a vida de vocês. Vão para casa abençoados em nome de Jesus. Mulheres, amanhã aqui 7:30 e no domingo todos nós às 7:30. Deus abençoe.